Glória a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Boa noite para quem está em casa também aí, fielmente acompanhando e participando também do culto online. É muito mais difícil o culto online do que o culto aqui presencial, né? A célula online, então, Jesus tem misericórdia de nós, né? E a célula online, os líderes que se mantiveram aí posicionados e os irmãos também, eu fico pensando... E eu falei, preciso dar os parabéns para esse povo lá, porque foram heróis, né? Aquela coisa de você estar ali compartilhando e manter esse contato para que nós pudéssemos dar continuidade. A Igreja de Jesus, ela está de passagem nessa terra. Os fiéis do Senhor não vão ficar aqui para sempre. Nós não vamos ficar aqui para semente, né? Nós estamos de passagem. Mas o tempo que nós estivermos aqui, nós precisamos agregar o maior número de pessoas, porque é o projeto do Reino de Deus. E o projeto do Reino de Deus, ele não visa lucros. O ouro e a prata já pertencem a Deus. Então, o que importa para Deus são os salvos, né? O que importa para Deus é o adolescente que vai se arrepender e vai entregar a vida a Jesus. O jovem que vai se arrepender e vai entregar a vida a Jesus. O homem, a mulher, o senhor, a senhora, e até mesmo a criança entregando a vida a Jesus, porque tem meninos e meninas que estão se convertendo para valer. Eles entregam a vida a Jesus e eles estão ali, eles amam a Deus. Eles amam a Deus. Você vê crianças aqui na igreja que elas já têm um entendimento, elas já têm uma compreensão. E elas se voltam para essa verdade. E a verdade vai transformando a vida delas. Elas podem não ter a maturidade, mas elas têm essa compreensão, porque Deus se revela também à criança, se revela ao pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o homem, a mulher, o senhor e a senhora, como assim eu disse. E eu quero falar um pouco sobre o retorno de Cristo a esta terra, a volta de Jesus. As pessoas às vezes podem se perguntar, e as pessoas perguntam, e quando eu digo pessoas, eu estou dizendo de modo geral, de modo não só de quem está na igreja. Quem está na igreja sabe e tem que ter a convicção e a certeza que Jesus está voltando, amém? O dia e a hora ele não colocou no calendário, mas ele deu algumas dicas. Quais são as dicas? Que ele virá de sobressalto, como um ladrão que vem sem avisar. Essa é a dica. Jesus não disse o dia que ele iria voltar. Quando ele foi indagado pelos próprios discípulos, ali no capítulo 1 de Atos, você pode ir ali que você vai encontrar, ele disse assim, não compete a mim mais dizer a vocês o dia, mas o meu Pai que está nos céus é que sabe o dia e a hora. Ele me mandou para cumprir a missão está realizada, foi até o final, agora eu volto para a glória do Pai, e a hora que ele apertar o botão verde de novo lá, eu volto para buscar a igreja. Aí já vai ser de um outro formato, que é o formato que ele vai vir com poder e glória nas alturas. A Bíblia diz também que todo olho o verá. Então não vai ser uma coisa invisível, vai ser uma coisa revelada. Pedro fala que haverá estrondos nos céus. Nós vamos ler o texto lá de Pedro, mas ele fala que haverá um estrondo nos céus. Quando você ouve o trovão aí fazendo barulho, eu não sei você, mas lá onde eu moro lá, ele vem assim, que vem fazendo assim uma sinfonia e que dá até medo. Quando vem o trovão junto com o relâmpago, aí a coisa fica mais ainda. Você já tem que fechar a janela, não tem como não fechar a janela. Você não sabe se aquela faísca vai pegar em você. Você já pensa logo assim, um negócio desse em mim aí já era, né? Você fulminado, né? Deixa eu me esconder atrás da cortina aqui. Aí não vai resolver nada, não é verdade? Porque o negócio é tão poderoso, é uma descarga elétrica tão grande, que não tem como a gente fugir. A verdade é que haverão estrondos nos ares. Algumas
alguns acontecimentos em que as pessoas, elas vão certamente olhar para o céu. Não para ver lá o eclipse, né, da lua, o eclipse do sol, mas porque alguma coisa sobrenatural, estrondosa, vai estar acontecendo. Pelo menos são alguns sinais que a palavra de Deus diz. E qual é o outro sinal que Jesus diz lá em Mateus 24? Eu vou abrir a Bíblia, tá, irmãos? Eu estou aqui fazendo uma introdução com vocês. Mateus 24, ele fala que o momento em que a palavra de Deus, o Evangelho, for pregado a todas as pessoas da terra. Só que ali diz assim, quando todos ouvirem a palavra de Deus. Não está dizendo quando todos se converterem, mas quando todos ouvirem. Você acha que está difícil para as pessoas ouvirem a palavra de Deus no mundo todo? Não está. A internet está aí e as pessoas, elas vão ter contato com isso. Não é agora mais o rádio ondas curtas, ondas médias. Agora você tem aí a internet e as pessoas têm acesso em qualquer parte do mundo. E isso está chegando. E a coisa vai se aperfeiçoar. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens, e quando eu digo homem, eu estou falando seres humanos, todos ouçam do Evangelho. E quando o Evangelho for pregado a todas as pessoas, então foi cumprido aí a missão, e Jesus então, ele se manifestará e ele voltará para buscar a sua igreja. Só que dentro de tudo isso que nós estamos falando, nós encontramos um grupo de pessoas que elas não acreditam e não só ficam no descrédito, mas também na zombaria. E aí eu quero entrar com você lá no texto de Pedro, aonde essas questões são tratadas e Pedro fala claramente. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Ele fala no verso 6, duas coisas antes dele entrar sobre essa questão de estar alerta e vigilante. Ele diz assim, no verso 6, se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Deus, exaltará vocês. Aí ele diz assim, deixem com Deus todas as suas preocupações e ansiedades, pois Deus, está sempre cuidando de vocês. Duas coisas, Deus exalta o humilde, e Ele exalta no tempo oportuno dEle, e quando Deus exalta, não tem como alguém dizer que a pessoa não foi exaltada por Ele. E também Ele diz assim, as preocupações e ansiedades, vocês não precisam levar sobre vocês, porque sou eu que cuido de vocês. Aí ele fala uma terceira coisa, antes de entrar no tema principal, ele diz assim, estejam alertas e vigilantes, porque tem um inimigo de vocês, que é o diabo, que ele ronda em volta, ou ao derredor, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Ele diz assim ainda, fiquem firmes e confiem no Senhor, e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Que Pedro estava dizendo assim, o sofrimento não é motivo para alguém desistir de continuar confiando no Senhor. E ele está dizendo, fiquem firmes no Senhor, porque assim como vocês, existem também outros que estão passando por sofrimentos. Coisas básicas.
coisas que nós sabemos. E a Bíblia diz de como que nós devemos tratar com essas coisas. Quando se fala do sofrimento, quando se fala da vigilância, quando se fala de estar firme, de estar confiante no Senhor, de entender que Deus é quem exalta aquele que é humilde, porque os humildes vão herdar o reino de Deus, como fala em Mateus 5, e ele vai colocando alguns aspectos. Ele diz assim: não levem sobre vocês o fardo pesado. Qual é o fardo pesado? A preocupação, as preocupações e a ansiedade. Quando a gente quer resolver isso por conta própria, o que acontece com a gente? A gente se estressa, a gente se desgasta, a gente fica aborrecido. Alguns são atingidos com o desânimo. E o que as pessoas fazem quando elas desanimam? Qual é a primeira coisa que elas desistem na vida delas? De Deus. Elas desistem de Deus. A primeira coisa. Ela não vai abandonar o trabalho. Isso aí vai por etapas. Mas a primeira coisa que ela abandona é o Senhor. Você fala assim: olha, eu não tenho te visto, você não está aqui, você não está vindo com tanta frequência. A gente sabe, o botãozinho está ali, o alarme vai tocar, mas não precisa esperar tocar o alarme. Irmãos, nunca foi tão necessário como nos nossos dias que os crentes frequentem assiduamente os cultos na casa de Deus. Não dá, só se for em caso extremo, em que justifique a sua ausência, mas se você não veio numa quinta, e não veio numa... O André falou do trabalho, justifica, não vai poder abandonar o trabalho, faltar o trabalho, que acaba sendo um mau exemplo. Mas não veio numa quinta, não veio num domingo, na terça não está na célula, já acendeu a luzinha vermelha. Entende? Para mim é assim, porque assim, faz parte da nossa vida, não é uma obrigação, é algo que faz parte, é algo que está na nossa agenda como filhos de Deus. Prestar culto ao Senhor. Mas pastor, eu oro em casa, eu levanto a minha mão em casa, eu ouço o louvor em casa, eu leio a Bíblia em casa. Mas Jesus deixou a igreja. Ele estabeleceu a igreja. A igreja é para esse momento mesmo. Esse momento de nós estarmos aqui. É aquela sensação que dá, que parece que a gente já está assim, decolando. Parece que vai tocar o alarme, dizendo assim: todo mundo apostos, ocupem as suas poltronas, coloquem o cinto, se preparem, porque nós vamos decolar, nós vamos para o céu. Só que tem um detalhe, irmãos: a porta ainda está aberta a todo tipo e espécie de pessoa. A todos, até os mais infiéis e até os mais arrogantes, e até os mais maliciosos e imorais. A porta está aberta para eles. Se eles passarem pela porta estreita que é Jesus, se eles entenderem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se eles confessarem Jesus Cristo com a sua boca e crer que Ele é o Senhor no seu coração, se eles abandonarem a velha vida para viver agora uma nova vida em Cristo Jesus, não simplesmente declarar que Jesus é o Mestre e é Senhor vindo de Deus, mas tem que ter Jesus na sua vida e viver a verdade que é Jesus, ser liberto por essa verdade, porque a verdade de Deus é que liberta o ser humano. Então existe uma transformação, existe uma ação direta, sobrenatural de Deus, e Deus está atuando dessa forma desde o momento em que Adão e Eva pecaram no Éden. Deus está constantemente, aconteça o que acontecer, Deus está salvando na pandemia, Deus salvou na Primeira Guerra Mundial, Deus salvou na Segunda Guerra Mundial, Deus está salvando no Oriente e também no Ocidente, Deus está salvando na Europa e também na América Latina, na América do Norte, na América do Sul. Ele está salvando lá na Oceania. Ele está salvando as tribos, as línguas, as etnias, as nações, os povos minoritários. A palavra de Deus, ela está livre. A palavra de Deus está indo aonde Deus determinar que ela vá, do jeito que Ele escolher que vá, para atingir todas as pessoas, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não
não tem prazer na morte de ninguém. Deus tem a capacidade que os homens não conseguem entender, que Ele ama aquele que no passado foi um assassino, um homicida, que foi alguém que realizou coisas horrendas, coisas terríveis, e Deus transformou, Deus libertou, Deus transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, derramou amor no coração desse indivíduo, dessa mulher, para que ela pudesse agora viver e refletir agora a glória de Deus. Deus fez isso. E continua fazendo. Sabe por que Deus ainda não voltou? Não é porque Deus não sabe o que Ele quer, não. Ele sabe. É porque Pedro fala, e nós vamos ver o texto, Ele está dando a última chance, e eu que estou dizendo isso, a Bíblia não está dizendo, mas é a última chance, porque eu não vejo daqui para frente que nós não estejamos caminhando em direção ao fim. Não tem como. A Bíblia diz que os dias serão abreviados. Os dias não estão mais curtos. Você tem tempo para fazer tudo que você deseja. Você acorda quando vê, já chegou meio-dia. Quando você percebeu, chegou o final da tarde. Quando você se deu por conta, já está na hora de dormir de novo. Porque os dias foram abreviados. Sabe que mês é hoje? Mês de setembro. Nós já estamos no 9º mês do ano que acabou de começar. Você acha que o tempo está abreviado ou não? E ficou mais abreviado ainda porque assim mudou o cotidiano, mudou a rotina. Nós entramos numa outra rotina. Nós entramos num outro contexto de vida. E certamente muitos se perguntaram, será que eu vou passar dessa? Será que eu vou viver? Ou será que eu vou morrer? Isso não foi só para nós, para muita gente. Muitos foram acometidos de um medo ali descontrolado. Pessoas que ficaram bitoladas, pessoas que se tornaram prisioneiros dentro das suas próprias casas, pessoas que desenvolveram patologias nas suas emoções. Porque uma coisa é você receber a notícia que um parente, um familiar, um amigo morreu. E não é uma boa notícia. Nunca vai ser, não é verdade? Agora você todo dia saber a respeito do luto, se fosse para colocar no jornal como era no passado, não haveria espaço nos jornais. Se o coveiro fosse ganhar por produtividade, estavam bem, né? Não é verdade? Aquele que vai sepultar lá, ninguém dá valor para o indivíduo, mas os que mais trabalharam além dos médicos, dos enfermeiros, além de outras frentes aí, mas se eles recebessem por produtividade, eles estavam bem na fita. Então nós estamos vivendo um momento em que nunca nós poderíamos imaginar que nós enfrentaríamos. Então, tenha certeza você, tem pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Jesus está voltando. Se ele não tem a revelação da verdade, se ele não sabe quem é Jesus, ainda tem uma desculpa. E o Senhor vai poder dar a ele a oportunidade de que ele venha conhecer. Mas se já conhece e está na dúvida, está em cima do muro, chegou a hora, passou da hora, para ser mais exato, de você entender que isso é a verdade. Mas pastor, eu já venho ouvindo isso há décadas. Tenha certeza você, no momento oportuno de Deus, isso vai acontecer. Como ele falou, no momento oportuno eu vou exaltar o humilde. No momento oportuno Deus vai exaltar a igreja numa posição em que não vai haver questionamento. Hoje eles estão nos questionando. Hoje eles estão nos chamando de radicais, de conservadores. Estão nos chamando. Estão nos acusando, na verdade. Estão nos expondo de tal forma. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus.
E a igreja de Jesus não são prédios, são pessoas, indivíduos comuns, que Deus alcançou, que Deus transformou, que Deus deu graça, que Deus tem sustentado, que o Senhor tem alimentado, Ele tem cuidado, Ele está presente no momento que sofremos, no momento da dor, no momento da ansiedade, no momento da preocupação, no momento que somos humilhados muitas vezes pelas pessoas, muitas vezes somos ali difamados, muitas vezes as pessoas arquitetam planos para tentar nos envergonhar. O Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é o que diz a palavra: aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Por que alguém que põe a mão no arado não pode olhar para trás? Palavra de Jesus. Primeiro, porque se ela olhar para trás, ela vai se desviar. Vai se desviar. Você vai ficar olhando para as notícias, você vai se desviar. Você vai se desviar do propósito. Você pode até estar dentro da igreja, fazendo suas orações, entregando seus dízimos, a sua oferta, lendo a sua Bíblia, vindo para os cultos. Você vai estar ali desviado daquilo que é o propósito, o foco. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ganhar a ressurreição da vida. O nosso alvo é ganhar a eternidade. O apóstolo Paulo, ele declara, ele fala isso em Filipenses: deixando para trás, capítulo 3, as coisas que agora para trás, deixando para trás as coisas que agora ficam lá onde elas têm que ficar. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele estava falando da ressurreição. Quando ele fala, ele faz a comparação do seu checklist, ou seja, da sua lista, do que ele era como pessoa, como indivíduo, e o que ele tinha conquistado. Eu já falei aqui recentemente, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu zeloso, ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel, que era o ensino particular da época, e não era para qualquer um. Ele era alguém que, apesar de conhecer a respeito da lei e ter conhecimento da lei, ele conhecia também a respeito de outras culturas. Paulo falava não só o hebraico, o aramaico, mas também falava o grego. Quando você vai lá, se eu não me engano, no capítulo 14 de Atos, ele se depara ali com os filósofos na Grécia, onde nasce a igreja, aonde pessoas se convertem, pessoas que ouvem Paulo se convertem, mas ele foi zombado, escarnecido por alguns filósofos e dizer: esse cara está louco, realmente o evangelho é loucura para aquele que perece. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada que corta dos dois lados. Gumes é a parte do corte da lâmina, gumes, tanto de um lado como do outro. Bateu da esquerda, bateu na direita, e também ela vai profundo, ela vai e penetra lá no mais profundo do coração, da alma, de segredos que estão ali, que a pessoa se engana, achando que ninguém sabe, mas que Deus sabe. Então é melhor confessar, é melhor abrir o coração, é melhor se humilhar, porque é o tempo de Deus, Ele te exalta, do que viver ansioso, preocupado, doente, aborrecido, triste, oprimido. Não precisa ser dessa forma, porque Ele disse que Ele está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós, porque nós estamos num projeto que não termina nessa terra. Nós vamos alçar voos, vamos para o céu. Diga para o teu irmão, aonde que você pretende passar as férias para sempre? As férias da nossa vida vai ser aonde? Hein, irmãos? Aonde nós vamos passar as férias para sempre? No céu. No céu. Se aqui na terra, a Bíblia diz em Hebreus 1,14,
que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, imagine lá na glória. Você não entendeu, não. Ninguém deu glória a Deus, né? Só a Aninha que deu aqui, que eu ouvi aqui. A Aninha está aqui ligada, aqui está conectada. Deu glória a Deus. Se Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito aqui nessa terra, imagine quando nós estivermos no céu. É o único lugar que você vai passar férias para sempre e não vai precisar levar bagagem nenhuma, porque nada disso aqui presta para o céu. Nada, nem a nossa natureza humana, nem essa belezura que você acha que você é hoje aí, com todo colágeno aí, essa coisa toda, todo esse cuidado, toda essa belezura aí, isso não vai entrar no céu. E nem essa barriga, nem a barriguinha que você estima aí também, né? Com esses cabelos tão lindos, né? Tão longos, tão bem tratados, essas unhas tão bem feitas, nada disso vai entrar na glória no céu. Porque não cabe lá no céu. Nada do que temos aqui hoje vale e tem serventia para o céu. Aqui é só um local de passagem. E é algo que a gente tem que trabalhar, porque a gente se apega. Claro que a gente se apega. Você já viu alguém dizer, você quer morrer? Só se a pessoa estiver deprimido, muito triste, cabisbaixo, não, eu quero morrer, melhor morrer do que ficar nessa vida. Por isso que o Senhor está falando, não leve sobre você a ansiedade, as preocupações, não leve sobre você o fardo, o jugo, a condenação, de coisas que Deus mesmo não faz com a gente. Deus não é um torturador. Deus não tortura ninguém. Deus não faz mal a ninguém. Só recebemos os benefícios da parte dele. Agora, uma outra coisa também interessante, está também em Mateus 24, é que ele diz que, assim como o relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, Deus está dando sempre as dicas. E o que a gente encontra nesse texto aqui? O Senhor está dizendo que Ele não voltou ainda, porque Ele está aguardando pacientemente que os homens se convertam. Só que aí eu falei que nós encontramos um grupo que resiste a isso, que são os zombadores. E a palavra de Deus chama de escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os zombadores. Nós encontramos aqui, quando nós segundo a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz assim: ele diz assim: esta é a minha segunda carta a vocês, queridos irmãos. Em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes fatos que vocês já conhecem, fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes levamos as palavras do nosso Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores, zombadores, que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão. Eles vão rir da verdade. Esta é a maneira deles argumentarem. Antes de dizer qual é o argumento que os escarnecedores usam, deixa eu dizer para você, com mais palavras, o que é o escarnecedor. É aquele que faz censura sem piedade. É aquele que ridiculariza. É aquele que zomba. É aquele que faz pouco de alguém. Aquele que não tem respeito. Pessoa maliciosa no falar. É uma pessoa que despreza o outro. E aí nós encontramos em Provérbios 21 e 24, o que vai no coração do escarnecedor. Provérbios 21 e 24. É importante isso para nós, até para o nosso convívio mesmo. Provérbios 21 e 24. Vai esclarecer também para a gente ficar esperto para não cometer o mesmo erro. Provérbios 21 e 24. Diz assim:
Você quer saber o que há no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos? Primeira coisa que vai no coração do zombador, do escarnecedor: orgulho. Ele é uma pessoa convencida. Ele é uma pessoa que tem ódio. E ele é uma pessoa atrevida. Ódio, atrevimento, e fala que ele tem orgulho, ele é convencido, ele tem ódio e atrevimento. Aí nós voltamos lá, novamente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Provérbios 3:34 diz assim que Deus zomba dos escarnecedores. Porque Deus não é atingido pelos escarnecedores. Então Deus zomba desse tipo de gente. E qual é o tipo de gente? Eu vou mostrar para você. Mas ele é orgulhoso, ele é convencido, ele tem ódio, ele é uma pessoa arrogante. Provérbios 14:6 diz que o escarnecedor, o zombador, ele não encontra a sabedoria. Sabe por quê? Porque ele não respeita nada, inclusive Deus. A Bíblia recomenda e alerta que nós não nos sentemos na roda dos escarnecedores. E não é só daqueles que zombam de Deus, mas daqueles que vão estar escarnecendo. Quando a pessoa ela quer tirar a sua credibilidade da sua identidade de quem você é em Cristo Jesus. Isso acontece muito com os homens no trabalho, né? Isso acontece não só com os homens, mas com as mulheres também, mas eu acho que é uma coisa assim que pega mais pra gente que é homem. O camarada, ele tem um conceito de que é homem, e ele acha que porque você é cristão, então você não é homem como ele. E na verdade, o que faz o homem é o caráter dele. É a honra que ele tem. É a história que ele está escrevendo. O posicionamento dele diante das coisas que são corretas. Isso é ser homem. Que tem gente que acha que ser homem é só músculo, né? Ou só barba, bigode. E na verdade não é isso. Então o Senhor diz assim: não sente a roda dos escarnecedores. E como que nós podemos evitar então a influência do escarnecedor? Algumas atitudes que nós temos que ter contra aquele que escarnece, para a gente não cair no mesmo erro. Primeiro, se o assunto é inconveniente o que o escarnecedor faz é inconveniente, procure mudar de assunto. Quando a conversa vira zombaria, mude de assunto. Segundo, se você não consegue então fazer com que o zombador, o escarnecedor mude de assunto, diga, avise que você não acha bom e que você não gosta desse tipo de conversa. E 3, que eu acho que é a melhor, que foi o conselho que a minha mãe me deu para mim parar de discutir e brigar na rua quando eu era garoto. Deixar a conversa. Quando as pessoas não vão parar de escarnecer, é melhor ir embora. Tira o time de campo. Vai embora. A minha mãe dizia assim, quando alguém escarnecer, quando alguém encarnar em você lá, desconsidera, vira as costas e vai embora. Bendita a hora que eu ouvi o conselho da minha mãe. Que aí nunca mais eu saí na mão com ninguém. Aquela coisa de menino, né? Aquela coisa de menino. Olhou ali, olhou aqui, olhou. E aí você já, quando vê, você estava ali já brigando. Aquela coisa de briga de menino, né? Mas que é ruim, é de menino, mas que pode levar isso para a vida. E ela dizia assim, quando alguém falou alguma coisa, e aí eu comecei a ouvir, toda vez que acontecia alguma coisa, eu ouvia a voz da minha mãe, aquela voz assim vinha, latente no meu ouvido. Como me ajudou?
Teve uma ocasião, para você ter ideia, essa coisa de menino, o cara escarnecendo, amigo, mas era invejoso, a gente estudava junto, na mesma sala de aula, a gente morava num bairro vizinho da escola onde a gente estudava. E aí ele começou, ficou. Aí eu falei para ele, na hora da saída aí, eu vou te pegar. Aí ele saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. Imagine, quilômetros. Eu falei assim, eu vou pegar ele, eu vou chegar nele. Até, sabe, a natureza humana. Você diz assim, pastor, você chegou nele? Cheguei, eu alcancei ele, porque eu sabia que ia chegar uma hora que ele ia faltar o fôlego para ele, porque eu já conhecia. Depois eu penso nessas coisas, e aí, quando você é menino, você faz coisa Então você vai aprendendo, vai ser homem, vai ganhando maturidade, responsabilidade, e principalmente quando você se torna um cristão. Estou contando isso para vocês, que foi coisa que veio agora, assim. Não estava reservando isso. Mas não para me gloriar disso. Foi bom só pela corrida. Mas não pela motivação. Porque na verdade a gente era amigo, a gente ia um na casa do outro, A gente estava junto ali, jogava bola junto, a gente jogava no mesmo time, aquela coisa toda. Mas por causa da zombaria, o escarnecedor. E isso pode sim gerar confusão. E isso pode sim ir aos finalmente. E hoje, nos nossos dias, que as pessoas estão com o pavio curto, pode chegar numa agressão ou em morte. É coisa séria. Então, a Bíblia diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. E principalmente quando alguém quiser escarnecer de você pela sua fé. Você não permita isso em nome de Jesus. Você não precisa brigar com ninguém, bater em ninguém, mas você vire as costas, vai embora, deixa o indivíduo falando sozinho. Tem que te respeitar. Não é verdade? Eu sou cidadão, eu também sou. Eu pago meus impostos, eu também pago. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu sou melhor do que você, porque eu dou a César o que é de César, mas também dou aquilo que é de Deus para Deus. Então eu estou levantando aqui essa bandeira, para você entender que você não precisa ser alguém bitolado. Desconsidere. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém. Se você pode conter o zombador, o escarnecedor, beleza. Se não, você vai fazer o quê? Vai embora. Sai fora. Em nome de Jesus. E aí então, para terminar, o que esses escarnecedores argumentavam? Então eles usavam alguns argumentos. Jesus prometeu voltar, não foi? Então, onde ele está? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Esses são os argumentos daqueles que escarnecem de Deus. Porque o que eles fazem? Pedro está dizendo, nos últimos dias haverá escarnecedores, e eles vão fazer todo o tipo de mal que eles mesmos puderem imaginar, e eles vão rir da verdade. Então eles têm essa forma de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então onde está ele? Ele nunca virá. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Eles têm a ousadia e o atrevimento de declarar que Jesus nunca vai voltar. Eu e você sabemos que vai. E que nós estamos vivendo nos últimos dias. E que os sinais apontam para a vinda de Jesus novamente. E como igreja nós precisamos nos preparar para esse dia. E que vai ser um dia memorável. Olha só o que Pedro diz. Eles esquecem deliberadamente este fato. Qual é o fato comprovado, absoluto? Deus há muito tempo fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio, quando fala dos dias de Noé.
E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. Juízo de quem? Juízo de Deus. Quando todos os homens ímpios, escarnecedores, arrogantes, malvados, mentirosos, eles vão perecer. O que é a palavra perecer? Sofrer. Verso 8, mas não se esqueçam disto, queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça, e só pareça, que é assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça. E está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. O dia do Senhor virá com certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo quanto está nela serão queimados. Já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver? Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo. Ele está falando de 3 coisas, já que a gente sabe que tudo vai acabar e que nada vai ficar para contar história, nós devemos ter vidas santas e piedosas. Nós devemos aguardar ansiosamente o dia da volta de Cristo e apressá-lo. O dia em que os céus serão destruídos pelo fogo, e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra depois de tudo isso, onde habita a justiça de Deus. Verso 14. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam, enquanto a igreja, os crentes, os salvos, aguardam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para viver sem pecar, e andem em paz com todo mundo, inculpáveis, a fim de que Ele se agrade de vocês quando voltar. E diz assim no 15, e lembre-se, porque Ele está esperando, Ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. Sabe o que eu vejo com tudo isso? Tem uma riqueza ali, dá para você fazer uma pregação aí de 7 pregações, 7 pregações sobre esse tema aí, só nesse texto aí. A verdade é que Ele está aguardando. Por que Ele não veio? Porque Ele está aguardando pacientemente que os pecadores se arrependam. Mas essa parte final Ele diz assim, Ele não veio e Ele conta que nós estejamos vivendo num padrão para que no momento que Ele voltar, Ele se agrade de nós. Foi tudo que eu li ali, né? Em relação ao amor, em relação ao trato com as pessoas, enfim, tudo que diz respeito à santidade, à pureza. Deus leva em conta isso. E isso é importante para Deus. E não está na vestimenta somente não, é só um pequeno reflexo. Não é de todo não, porque às vezes está assim exagerado na vestimenta e precisa melhorar. Está muito sensual, está muito extravagante, está mostrando muito, fora do tempo. Está querendo namorar e nem tem salário. Está querendo casar, mas ainda nem tem namorado ou namorada. Não é nem namorado e nem namorada, mas já está andando como se fosse. Já está tendo intimidade como se fosse. Então a gente precisa consertar, irmãos. Precisa consertar.
A moça crente, ela é diferente da moça do mundo. E não é só na vestimenta, mas também faz parte. A moça crente, hoje a moça contextualizada, ela se precisa pintar o cabelo, que às vezes nem precisa, mas pinta, né? Então pintou o cabelo, usa lá um brinco, usa lá um batom, passa lá uma maquiagem, faz a unha, se veste de maneira bonita, mas decente e adequada. Consegue entender? A gente tem um padrão, e o padrão não é o que está lá fora. Lá fora não serve para a gente. Não serve. A linguagem é importante. A linguagem que se usa lá fora não é a linguagem que nós devemos utilizar. Eu estava com a pastora, a gente passou assim numa praça, não vou nem repetir a respeito de como os adolescentes estavam se tratando ali, falando como se estivesse falando normalmente. Eu não vou nem repetir, porque não vale a pena. Vai ser escândalo para o Evangelho. Nós estamos aqui ao vivo. Mas a linguagem também é linguagem sadia. É a mesma coisa dessa sutileza do escarnecedor, que faz piadinha, que tem segundas intenções. A palavra é maliciosa, que fica jogando gracinha, que fica fazendo, que fica se apropriando de uma falsa santidade. Tudo isso vai passar diante do crivo do Senhor. Isso é para o homem e para a mulher, para a moça e para o moço, para o menino e para a menina. Já para a pessoa que tem mais idade, para o senhor e para a senhora. É para todos. É para pastor, é para apóstolo, é para bispo, para quem quiser. Assessor de querubim, semideus, o que for. É para todo mundo. Porque tem uns que pensam, né, que são semideuses. E tem uns que já são assessores, né? Os caras já têm ali o negócio deles assim, só com os anjos. Os anjos vão e vêm, né? Parece o correio, né? Que vai e vem. Numa agilidade muito grande. Entregando falsas promessas que nunca vão se cumprir na vida das pessoas. A tua garantia está aqui, querido. A tua garantia está aqui, na palavra. A minha garantia está aqui na palavra. A garantia da igreja está na palavra, em Cristo. Essa é a oportunidade da gente melhorar, da gente formatar coisas diferentes e novas que nos levem a parecer cada vez mais com Cristo. E nós temos que nos esforçar para isso. Paulo fala, olha, sou da tribo de Benjamim, então sou um israelita legítimo, faço parte de uma das 12 tribos, eu falo, estive aos pés de Gamaliel, aprendi todas as coisas, tenho cultura, sou fariseu dos fariseus, cidadania romana. E ele fala assim, eu considero isso como perda, como algo que não tem valor. E algumas traduções usam esterco, para quem não sabe, cocô de boi e cocô de cavalo. Porque perde o seu valor. Elas são importantes quando nós usamos como ferramentas canalizadas em Deus, ativadas, você gosta desse termo, ativadas pelo Espírito Santo, pela verdade da palavra de Deus, quando usamos tudo isso para que aquilo que Deus deseja de nós se cumpra através da nossa vida, que é a igreja, que as pessoas possam ouvir do Evangelho. Qual é a palavra que ele diz para nós? Que nós possamos apressar o processo. Como é que a gente apressa, irmão? Como é que alguém, quando está andando apressado, hein, Mateus? Mostra para nós, vem cá, Mateus, vem cá, vou usar o Mateus hoje aqui, meu modelo, ele representa bem. Mostra quando alguém está apressado, vai lá. Apressado. Aí, ó, quando o Mateus está apressado, ele anda assim, nem olha para o céu, só olha para baixo, Mateus, de novo. Olha lá. Aê, Mateus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender? A pessoa está sempre apressada, mas ela está apressada com coisas que não vão fazer parte daquilo que interessa, que vai ser para sempre. Então nós precisamos fazer o exercício. Esse exercício nós fazemos como igreja.
É numa reunião como essa que Deus vai se revelando, vai se manifestando, que Deus vai falando, que Deus vai tocando. É numa escola bíblica, é numa escola de treinamento, é num congresso, é no momento em que a igreja tira para jejuar e orar juntos. É um momento em que a célula se reúne para estar intercedendo, para estarem tendo comunhão. E tudo isso é um aprendizado. É um aglomerado de coisas que vão formar aquilo, que vão nos dar condições de esperarmos a volta de Jesus, tendo o comportamento que Ele espera que nós tenhamos. Ele fala de conduta e Ele fala também de contribuição, da nossa participação, apressando o processo. Alguém está livre disso aqui? Alguém foi deixado de fora? Alguém não foi chamado para isso? Não? Ele diz assim: não fosse vós que me escolhesse, eu que escolhi vocês, e agora vocês vão e deem frutos. Acelere o processo. E todos possam ter conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Fique de pé, rapidamente, e aí nós vamos passar a ceia do Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Nós invocamos o Teu nome, nós invocamos o Teu nome. A palavra é Tua, Senhor. A palavra é Tua. Nós confiamos a palavra ao Senhor. E o Senhor possa dar bom termo, o Senhor possa trazer a manifestação, o Senhor possa trazer a revelação, o Senhor possa trazer, Senhor, oh Deus, as mudanças necessárias, o fortalecimento necessário, oh Deus, a graça necessária para continuarmos avançando, para continuarmos caminhando, para continuarmos, ó Deus, fazendo conforme a Tua palavra nos orienta. E nós entregamos a Ti esta palavra. Que o Senhor dê vida a esta palavra na nossa vida, que o Senhor nos ajude a vivermos de forma que possamos agradar o Senhor. Quando o Senhor voltar, o Senhor possa se agradar de nós. Nos ajuda como igreja, nos ajuda como indivíduos, nos ajuda também como família. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, no ambiente de trabalho, de estudo, quando saímos, quando entramos, em nome de Jesus, aos lugares aonde vamos, em nome de Jesus, sejamos participantes desse processo, de poder fazer o Teu reino conhecido, o nome de Jesus conhecido, para a glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós entregamos a Ti a vida de cada um dos Teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome